Olá a todos que me veem e ouvem, me chamo Pompilha Sony Rolim, sou acadêmico do curso de Direito da Unipar Campus Paranavaí, estou cursando o 4º ano, 8º período, e sob a orientação da professora Angélica Giosa, eu realizei a seguinte pesquisa: a tripartição dos poderes no Brasil, desafios, garantias e impactos no sistema democrático. A mérito de introdução, a tripartição dos poderes é um princípio fundamental das democracias modernas, e ela busca garantir o equilíbrio e a independência entre as funções dos três poderes. E no Brasil, apesar da previsão constitucional, esse modelo enfrenta desafios, como tensões institucionais, interferência entre os poderes, e isso aí impacta diretamente o sistema democrático. Esse texto que eu elaborei no meu resumo expandido, ele vai abordar os desafios, as garantias e as implicações dessa dinâmica, e vai destacar a relevância para a manutenção do Estado Democrático de Direito. Esse trabalho tem como objetivo analisar os desafios, garantias e impactos da tripartição dos poderes no sistema democrático brasileiro, destacando sua importância para a estabilidade e legitimidade das instituições, bem como propor algumas reflexões solúveis a respeito do tema. A tripartição dos poderes ela é fundamentada na teoria do filósofo e pensador francês Montesquieu, e ela foi incorporada à Constituição de 1988. E ela garante o equilíbrio e a interdependência entre os três poderes, por meio do sistema de freios e contrapesos. E apesar da sua consolidação teórica, o Brasil ele enfrenta alguns desafios práticos, como a judicialização da política, os conflitos institucionais e a influência partidária. Esses fatores comprometem a autonomia e a harmonia entre os poderes. Esses desequilíbrios eles fragilizam a democracia e geram perda de legitimidade e aumento da polarização no Brasil. Em alguns casos, como as tensões da Lava Jato, a revogação de algumas medidas provisórias, elas exemplificam esses impasses. Então são casos em que o judiciário está na função de legislador. E como soluções, eu gosto de destacar sempre que o fortalecimento do sistema de freios e contrapesos é essencial. A educação cívica também é essencial. A transparência institucional é fundamental para que a gente possa ter um sistema democrático bem fundamentado. A reforma política e a criação de mecanismos independentes para mediar essas situações são fundamentais para consolidar o Estado democrático no Brasil. E com esse trabalho eu pude concluir que a tripartição dos poderes é um pilar essencial para a democracia brasileira e ela é fundamental para garantir a independência e o equilíbrio entre as funções dos três poderes. Mas os desafios enfrentados, as tensões institucionais e as interferências entre os poderes, elas evidenciam a necessidade da gente estar fortalecendo os mecanismos de freios e contrapesos. Somente por meio da preservação do respeito mútuo e da cooperação harmônica entre os poderes vai ser possível consolidar o Estado Democrático de Direito e assegurar a estabilidade e a legitimidade do Estado brasileiro. Para o desenvolvimento da minha pesquisa, eu usei diversas referências, dentre elas a própria Constituição da República, o Espírito das Leis de Montesquieu, a República de Platão, e é muito importante salientar que diversos desses conceitos, apesar de terem milhares de anos, ainda são muito atuais e aplicáveis aí na nossa sociedade, Dentre outros doutrinadores aí, Oriana Pisky, Cousseiro, e essas foram algumas das referências mais importantes que eu utilizei e as que eu mais gostei. Agradeço a atenção de todos e a oportunidade de apresentar esse trabalho no 9º Congresso Internacional de Ciência, Tecnologia e Inovação e no 24º Encontro Anual de Iniciação Científica da Unipar.